Nesse vídeo eu vou contar para você como eu me aposentei aos 32 anos de idade trabalhando na área de dados e como você pode fazer a mesma coisa que eu fiz. Mas antes, se inscreve no canal, deixa seu like, assim eu sei se você gosta desse tipo de conteúdo, se isso te ajuda de alguma forma no seu crescimento profissional. Eu comecei a trabalhar com dados profissionalmente em 2016 como analista de BI. Minha vida toda eu fui criado no interior de São Paulo, depois eu fui estudar no mais interior ainda, na cidade de São Carlos, e eu fiz engenharia elétrica. Em 2015, no dia 18 de dezembro, eu me formei, depois, no dia 4 de janeiro, já comecei como analista de BI na 99 Táxis, que na época era uma empresa pequena, uma startup, que estava expandindo aqui dentro do Brasil, na modalidade e-hailing, né, que é quando você pega um táxi com outra pessoa. A Uber ela entra no Brasil em outubro daquele ano, então eu consegui ver uma empresa nascer, crescer e ser vendida por mais de $1 bilhão. Eu convivi com os fundadores, convivi com outras pessoas na área de dados, onde eu aprendi muita coisa que eu carrego até hoje. E apesar de todo esse ânimo para trabalhar, de toda essa vontade, né, de toda essa parte muito legal que é trabalhar com dados, depois que isso passa, que é depois do seu primeiro emprego, e quando essa sensação ela passa, você começa a pensar no que você quer profissionalmente para o seu futuro. E uma coisa que me incomodava muito era a dificuldade de viver em São Paulo. São Paulo é uma cidade incrível, uma cidade fantástica, você aprende muita coisa, você conhece muita gente, mas ela tem os seus custos. E o principal custo para mim era a perda do tempo. Então eu saía de casa às 7 da manhã, morava na região do Butantã, fica do lado ali do campus da USP, eu caminhava até o campus da USP, onde tinha um ponto de ônibus, eu pegava o ônibus e ia até o Terminal Pinheiros. Terminal Pinheiros eu pegava o metrô, fazia a baldeação ali na linha Esmeralda, ia até a Vila Olímpia, depois eu descia, caminhava até a 99, que ficava ali na Vila Olímpia na época. Eu fazia isso todos os dias, eu saía às 7 horas da manhã, 7h20 da manhã e chegava em casa às 19, 20 horas da noite. E como diz o meu amigo João, que trabalhou comigo nessa época da 99, São Paulo é uma cidade que pune você. Se você sair 5 minutos antes, você vai ficar preso no trânsito. Se você sair 5 minutos depois, você também vai ficar preso no trânsito. Se chover, é um caos. Os ônibus não funcionam ou os metrôs ficam parados. Você tem, geralmente, na época tinha muitas greves, então você sempre chegava no trabalho atrasado ou você tinha que sair muito cedo e sair muito tarde para poder evitar os trânsitos. E eu olhava para isso e falava, cara, quanto tempo eu fico travado aqui nesse trânsito? Eu fazia as contas, uma hora para ir, uma hora para voltar, num dia bom. Né? Num dia ruim era 1h30, uma média aí de 1 hora. Então, todos os dias, né, trabalhando 22 dias no mês, eu perdi pelo menos 44 horas, né? Então, a cada um mês, eu tinha praticamente 2 dias, ou quase 2 dias aí parado dentro de um ônibus. Geralmente apertado, geralmente em pé, geralmente amassado. Quando chovia, você tomava cotovelada, tomava guarda-chuvada na barriga. E a gente ia nessa luta para conseguir trabalhar. Eu sempre olhava para aquilo e falava, cara, amo meu trabalho, amo o que eu faço, mas não sei se eu vou conseguir viver aqui para sempre. Então, meu objetivo de vida era me aposentar na minha profissão e conseguir voltar para o interior para viver lá no interior. E uma das formas de me aposentar mais rápido era ter uma renda extra, ou seja, fazer alguma coisa que pudesse pagar o meu custo para que eu pudesse, por exemplo, viver daquilo e não ter que precisar mais trabalhar, né? Ou pagar as minhas contas a partir dessa fonte de renda principal. Comecei a pesquisar na internet formas de ter uma renda extra e descobri o tal dos investimentos. E aí comecei a me interessar por investimentos. Aí aprendi a investir em renda fixa, variável, esse monte de coisa. Segui lá uns planos das pessoas lá no YouTube. Comecei a investir. Só que aquilo foi um karma na minha vida, foi um problema na minha vida. Porque eu não sei se você investe ou se você já começou a investir, mas ele é muito problemático. Porque você tem que fazer os aportes, né, todo mês colocar um pouco do seu salário lá para ver aquilo render, e aquilo ele rende tipo 0,1 centavo, por exemplo. Você tem que ter muito dinheiro, um volume muito grande de dinheiro para aquilo começar a render alguma coisa. Quando você começa a fazer as contas, você vê a quantidade de dinheiro que precisa. E aí aquilo começou a ser, cara, um problema na minha vida, porque eu comecei a me tornar uma pessoa muito mesquinha, né, muito pão dura mesmo. Ou seja, tudo que eu ia fazer, eu media se eu deveria comprar ou se eu deveria, por exemplo, investir. Eu ia no supermercado para comprar o leite, mas o leite Parmalat era mais caro do que o Italac. E aí eu comprava o Italac para poder juntar dinheiro para guardar. Saía com a minha namorada na época, né, que hoje é minha esposa, a gente comia os lanches mais simples porque tinha que juntar para poder, né, investir. Então, tudo era medido com base no dinheiro que precisava sobrar para investir. E aí, cara, me tornei uma pessoa, assim, muito ruim de conviver, porque eu não podia sair, se eu saísse eu não podia gastar, recusava convite de amigos, né, privava minha vida de muitas coisas porque eu tinha que investir. E aí, foi uma vez que eu entendi que não era esse caminho, quando eu comecei a fazer os investimentos e comecei a fazer as contas. Olha, eu consigo colocar R$150, por exemplo, de aportes.
E aí eu ia fazendo aportes, fiz isso por uns 4 meses, quando eu olhava lá na minha conta da corretora, aquilo não tinha rendido nada. E aí eu fui começar a fazer as contas para saber o quanto que eu precisava para poder ter uma fonte de renda que cobrisse os meus custos. Eu precisava ter perto de 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões de reais na conta. E olhando a perspectiva do quanto eu investia, eu demoraria 40 anos para juntar um negócio desse. E outra coisa que nunca ninguém me respondeu, que é uma coisa que eu não paro de pensar é: quando é que você vai gastar isso? Porque se você junta 1 milhão, 1,5 milhão de reais, aquilo vai gerar, sei lá, uns 8 mil reais para você de renda passiva. Só que se você tirar aquele 1 milhão de reais, esses 8 mil de renda passiva, eles diminuem também. Então, quando é que eu vou usufruir disso? Né? Quando é que eu vou usar isso? E aí, eu vou usar isso quando eu estiver perto, sei lá, dos 60 anos, 65 anos, 55 anos. E aí foi que eu desisti de fazer investimentos, que eu falei, cara, isso não é um caminho para eu seguir, porque não faz muito sentido. Eu queria algo mais rápido, eu queria conseguir viver uma aposentadoria mais novo também. Então foi que eu pivotei, né? Eu troquei estratégia. Eu falei, cara, ao invés de ficar investindo meu dinheiro para poder fazer render, eu vou começar a investir em mim mesmo. E aí eu comecei a comprar cursos, eu comecei a comprar livros, eu comecei a ganhar conhecimento, aprender conhecimento. E aí, com esses conhecimentos, eu conseguia fazer projetos melhores. Esses projetos melhores me davam mais visibilidade dentro da empresa. Essa visibilidade na empresa aumentava os meus salários. E aí eu começava a ganhar cada vez mais. Outra coisa que me ajudou muito também a aumentar meu salário foi trocar de empresa. Então, a cada 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, eu trocava de empresa. Ia para uma oportunidade melhor que me pagava mais. E aí, meu salário ele ia escalando muito mais rápido do que os investimentos. E aí, eu vi uma oportunidade. Falei, cara, se eu continuar trabalhando aqui, se eu continuar investindo no meu conhecimento, se eu continuar gerando valor, eu vou chegar num certo patamar salarial que, poxa, eu vou conseguir pagar as minhas contas, vai sobrar naturalmente dinheiro, porque você não vai conseguir gastar tudo. Eu não sou uma pessoa que se apega muito a carros, casas, esse tipo de coisa. Então, a gente vai ter um padrão de vida bacana e o dinheiro vai naturalmente sobrar sem eu ter que ficar fazendo comparação entre o leite Parmalat e Italac para poder investir. Ou, de repente, né, não comprar um hambúrguer mais caro e comprar um mais barato para poder investir. E foi o que eu fiz. Comecei a estudar, comecei a comprar conhecimento, comecei a aprender com outras pessoas e comecei a crescer, comecei a evoluir na carreira. Comecei a trocar de empresa, comecei a aprender a vender o meu trabalho, vender o meu peixe, e com isso eu fui escalando, fui subindo e cheguei em patamares bem bacanas ali de salário. E aí foi nesse exato momento que eu já estava financeiramente bem tranquilo que aconteceu a pandemia. A pandemia foi uma tragédia, obviamente, né, humanitária, matou muitas pessoas, isso foi muito triste. Eu também fiquei muito com medo de acontecer com a minha família, acontecer com a minha esposa, mas graças a Deus, nenhum de nós ali fomos pegos, né, dessas formas na pandemia. Lamento muito se você tiver algum parente que aconteceu isso, mas a pandemia, depois que ela passou, ela acelerou um processo que já vinha acontecendo, que é o tal do home office. Em 2015, quando eu fui para o mercado e trabalhei como analista de dados, e depois eu fiz uma migração para cientista de dados. Nessa época, quando eu estava procurando trabalho para cientista de dados, eu lembro muito bem até hoje. As vagas, algumas vagas, elas eram diferencial o home office. Então, na época, as empresas muito fortes aqui no país eram empresas do ramo imobiliário que faziam ciência de dados como sistema de recomendação. Na época, o sistema de recomendação de vitrine estava muito, muito forte aqui. E aí eu lembro que tinha uma empresa que ela foi até comprada já por um grupo maior, que eles ofereciam assim, um salário X, mas você tem home office de segunda e sexta-feira. E, cara, para quem mora em São Paulo, é maravilhoso, porque você vai chegar numa segunda-feira chuvosa, numa sexta-feira chuvosa, você não precisa sair de casa para trabalhar. Então, o home office nessa época era um diferencial para poder atrair talentos, já que os salários já estavam bastante altos, pelo menos nessa área da ciência de dados. Então, uma forma de entregar um benefício diferenciado que o funcionário valoriza, que no caso era o home office. E aí, aconteceu a pandemia, esse processo que já vinha sendo ensaiado, deu uma acelerada bruta. Eu cheguei na nova empresa que eu trabalhei, estava participando da semana de recepção dos novos funcionários. Na quinta-feira eles entregaram o meu computador e falaram, cara, volta para casa, a pandemia estourou, eu não sei quando que isso aqui vai voltar, mas a gente quer ser a primeira empresa a se movimentar. Aí eu fui para casa, cheguei para minha esposa e falei, parece que tá vindo um vírus aí que tá matando as pessoas lá na China, na Europa, e tem que ficar em casa agora. E aí eu fiquei 8 meses trabalhando ali do Butantan para a Loft, né, a empresa que eu trabalhava ali na Vila Olímpia. Depois de 8 meses, o fundador mandou uma carta falando, olha, entregamos todos os escritórios, não tem mais lugar para todo mundo, time de tecnologia e dados pode ficar home office, porque a gente entendeu que o trabalho dá para ser feito remoto. Aí cheguei para minha esposa e falei, cara, vamos pro interior, porque agora o trabalho é remoto, eu posso fazer de qualquer lugar. Ela super topou, a gente arrumou um lugar para ficar aqui e viemos pro interior de São Paulo. E aqui do interior de São Paulo, eu peguei um quarto de um apartamento que a gente tinha alugado para trabalhar, fazer de escritório e trabalhar home office lá para a empresa.
empresas. E aí eu trabalhava normalmente, fazia as minhas tarefas, fazia normalmente o meu trabalho. E aí foi quando eu comecei a pensar na vida que eu estava começando a ter. Porque aí o home office, ele ficou natural para essa profissão de dados e tecnologia. A pandemia, depois das vacinas, começou a cessar. A gente começou a sair na rua normalmente, os comércios voltaram a abrir. De repente eu me vi morando no interior, não gastando tempo com transporte público. E esse tempo eu reinvestia em leitura, academia. Então comecei a ler muitos livros por ano. Comecei a ir na academia para treinar, para manter a saúde. Tenho os cachorrinhos para poder levar para passear. Almoço com a minha esposa 3, 4 vezes na semana. Então eu comecei a ter uma vida que era a vida que eu desejava quando eu me aposentasse. Essa vida que eu esperava ter com 60 anos, já tinha agora com 32. E foi aí que eu olhei para mim e falei, cara, hoje eu vivo uma vida de aposentado. Hoje eu vivo a vida exatamente como eu imaginava viver quando eu tivesse 60 anos e tivesse uma segunda renda para poder fazer. Eu tenho mais qualidade de vida, eu trabalho home office, né? Eu tenho a segurança de morar no interior, eu tenho lugares para poder ir à noite sem nenhum problema ou sem nenhum medo, não tenho tempo perdido mais em trânsito e eu consigo trabalhar para qualquer empresa do Brasil e do mundo, de onde eu estiver, basta ter uma conexão com a internet, o meu computador e o meu conhecimento na cabeça. Então, a aposentadoria para mim, ela nunca foi um momento na vida onde eu não precisasse mais trabalhar. E eu particularmente não acredito nisso. Eu vou trabalhar, se Deus quiser, até eu morrer, porque para mim o trabalho, ele é o meio pelo qual eu vou fazer as obras que Deus espera de mim. Então, Deus espera grandes obras de nós. E eu preciso corresponder a essa expectativa. E o trabalho é o meio pelo qual eu estou fazendo essas obras. E uma delas é isso aqui que eu estou fazendo com você. É ajudar você a conseguir um trabalho melhor para que você tenha mais felicidade ao ir trabalhar e consiga ter retornos financeiros melhores para poder fornecer uma vida mais confortável para a tua família. Essa aqui é a minha missão. Essa aqui, até onde eu sei, é o entendimento que eu tenho sobre a obra que Deus espera que eu faça. Então, eu vivo hoje uma vida que é a vida de aposentado que eu sempre quis. Então, eu queria deixar de mensagem para você o seguinte, você também pode fazer isso. Você também pode voltar a gostar do seu trabalho, trabalhar com algo relevante, trabalhar home office. Você não precisa, por exemplo, deixar o lugar que você mora para ir para as grandes cidades para poder trabalhar. É uma experiência incrível, recomendo que todo mundo faça, mas em algum momento da sua vida você vai querer voltar para um lugar mais tranquilo, para viver uma vida mais tranquila. E isso é possível trabalhando com dados e tecnologia. Infelizmente, nem toda profissão é possível fazer isso. Isso é um momento único da história onde isso está acontecendo e você precisa aproveitar. Talvez você esteja um pouco perdido sobre como começar, ou já tenha começado e está um pouco aflito, está tendo muitas dificuldades, mas isso é normal, porque a jornada ela vai valer muito a pena. No começo é mais difícil, no começo é mais complicado, termos muito novos, mas você vai se familiarizar. Com o tempo você vai ter conhecimento mais profundo disso, transformar isso numa habilidade que é bem paga pelas empresas e você vai conseguir também ter a qualidade de vida que você quer antes de se aposentar com 60 anos de idade. E você não precisa fazer isso sozinho. Nós temos aqui uma comunidade onde eu estou criando relações fortes entre as pessoas que estão nessa jornada. Você não precisa fazer isso sozinho. Se torne membro da comunidade DS, vou deixar o link na descrição, é gratuito. Lá dentro você participa de discussões sobre a área de dados, você aprende com outras pessoas, você participa de eventos, você participa de lives, tem treinamentos na área de dados, tem formações profissionais, tem especializações, tem pós-graduação e mais importante, lá tem um monte de gente de vários níveis com experiências diferentes dispostos a ajudar você a também ter sucesso e também eles esperam que você também ajude eles da forma que você quiser. Vou deixar o link na descrição e eu espero você dentro da comunidade DS.